disse, olha, se Deus escolheu um homem com essas qualidades, eu abdico de adorar esse Deus. Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Queridos irmãos, consta aqui neste canal 5 capítulos de uma novela que teve como cenário a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Pernambuco. E como ator principal, o gestor-presidente e atores coadjuvantes, que tiveram um papel assim mais acentuado, né? Aqueles 5 irmãos que ofereceram a denúncia contra Josué Augusto. E por conta dessa denúncia, elaboraram um relatório, foi instituída uma comissão, elaboraram um relatório, e eu fiz a primeira novela, que foram os 5 capítulos. E farei, talvez na próxima semana, uma segunda novela, cujo teor vai ser o relatório dessa comissão. Vocês não percam, porque isto é um documentário, não é? Isto é um arquivo que deve ficar nos anais da história da Igreja de Pernambuco. É claro que já houve algumas outras denúncias, algumas outras comissões, mas ninguém trouxe com detalhes mostrando as arbitrariedades e o ápice de uma grande injustiça e de uma grande, vamos dizer assim, né, arbitrariedades e responsabilidades com aquilo que receberam, pelo menos teoricamente, a incumbência de fazer, que é administrar, pastorear a Igreja de Deus. Olha, fica comigo até o final, e eu não posso, assim, irmãos, deixar de falar. Não posso deixar de falar de tudo que tenho presenciado, sabido, ouvido. Eu não posso me omitir. Eu tenho que continuar enquanto os desvios de conduta e finalidade continuarem. Josué Augusto vai estar aqui condenando, denunciando, criticando e mostrando a você que esses homens estão muitíssimamente desviados da vontade e da diretriz traçada por Deus. Antes de eu tecer um comentário, eu queria que vocês assistissem esse vídeo aqui com toda a atenção. Olha que coisa importante. Ministério nunca foi honra para homens. Não é à toa que nós somos chamados ministros. Olha uma embarcação antiga e veja qual é a posição do ministro. Pastor, o ministro vai aonde? O ministro no porão. O ministro não vai numa cadeira legal, não tem cadeira para ministro. Quando o ministério te faz destacar demais, cuidado. Isso vale para mim e para todos. Podemos estar saindo do propósito, saindo do foco. Aonde o ministro ia? Lá embaixo no navio. Fazendo o quê? Divertindo? Pregando? Não, fazendo o navio andar. Eles não apareciam, mas o navio andava. Ninguém via eles, mas o navio andava. Ministério é isso. Não é que você apareça, é que as almas sejam salvas. Não é que você apareça. Posso melhorar? Pode esquecer até do nome do pregador. Não tem problema, que tem uns que ficam incomodados porque esqueceram o nome dele. Talvez alguém fica triste aqui, porque eu entendo esses congressos. Alguém fica triste porque na hora que um pregador vai pregar, aí outro diz, fala meu nome, varão. Fala meu nome, ó. Lembra de mim. Ministério não é sobre falar o teu nome. A preocupação não tem que ser se o seu nome vai ser falado. A preocupação é se a obra de Deus vai continuar avançando enquanto você exerce o seu ministério. Você lembra-se de Noé? Construiu a arca. Deus escolheu Noé, olha só, dentre centenas de homens, talvez até naquela época, até milhares de homens, Deus escolheu um para construir uma arca e, através dela, salvar a humanidade. Abraão, quando Deus decidiu escolher para si uma nação santa, separada, no meio de tantos homens, chamou quem? Abraão. E deu a ele a promessa que perdura até em nossos dias. A promessa se cumpriu em Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó foi o herdeiro da primogenitura, no qual
foram cumpridas e estão sendo cumpridas as promessas que Deus fez a Abraão. Porque de Jacó sucederam-se 12 herdeiros, 12 tribos. Vamos falar de Moisés, o libertador, que Deus escolheu para cumprir a promessa que havia feito a Abraão. Chamou Moisés, Moisés disse que era pesado de língua, Deus capacitou Moisés, foi com Moisés, enfrentou o faraó, tirou o povo do Egito através de grandes sinais e prodígios. Deus falava com Moisés cara a cara. Olha, irmãos, Deus chamou que Moisés subisse ao monte e ali entregou as tábuas dos mandamentos. E Moisés, quando desceu, olha como isso é tremendo. A face de Moisés brilhava tanto que os egípcios diziam: olhe, Moisés, coloca um véu porque não aguentamos, porque o resplendor de tua face é muito grande. Moisés tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho e durante a caminhada de 40 anos no deserto foi poder, foi glória, né? Construiu o tabernáculo, construiu a arca. Moisés, o grande servo de Deus. Por que não falar de Josué, o sucessor de Moisés, o conquistador, conquistou Jericó? Ele com Caleb, um grande general, um grande homem, notório nas guerras, nas conquistas e na introdução da terra. Elias, o profeta que orou, e Deus fez descer fogo do céu e consumiu 100 profetas. Elias orou e desceu fogo do céu, irmãos, a ponto de lamber a água, a lenha e o holocausto, e os profetas de Baal correram. Eliseu, homem poderoso, sucessor de Elias, a virtude era tão grande que depois que Eliseu morreu, ele foi sepultado. E uma caravana ia passando e morreu um homem da caravana, cavaram um buraco e jogaram na cova de Eliseu sem saber. E quando o corpo inerte e morto daquele homem bateu nos ossos de Eliseu, o homem pulou com vida. Irmãos, que coisa assustadora, que fenômeno tremendo. Gideão, com seus 300, Deus operou poderosamente. Sansão, um grande homem que através dele Deus deu grandes derrotas aos adversários e grandes vitórias aos filhos de Israel. Davi, aquele poderoso guerreiro que derrotou o gigante Golias em nome do Senhor Deus. Um homem que Deus disse: achei um homem, olha só, segundo o meu coração. Um homem que Deus disse que não faltaria em Israel herdeiro da casa de Davi. Irmãos, Esdras, Neemias, a construção, o retorno do cativeiro, a reconstrução do muro de Jerusalém, a volta com choro, com lágrimas para as coisas de Deus. Jeremias, o profeta chorão, que esteve no calabouço. Isaías, que teve uma visão tremenda da glória e do trono do Altíssimo. Daniel, que foi jogado na cova dos leões e Deus com ele estava e os leões não o devoraram. A esse Daniel, o nome de Deus foi glorificado em toda a Babilônia e através dele vieram sabedorias, conhecimentos, dos quais os pregadores, os teólogos ainda hoje estudam cumprimentos das profecias dadas ao profeta Daniel. E depois, irmãos, entre tantos, Pedro, o apóstolo Pedro, que andou com Jesus sobre o mar, ouviu de Jesus as palavras dos lábios puros, viu o operar e o estender das suas mãos. Pedro viu como os outros discípulos, quando o mar encapelado, a voz de Jesus soou e disse: mar, aquieta-te, vento, cala-te, e fez grande bonança. Quando Pedro andava por sobre o mar, e quando ele olhou e viu que era um homem, ele ia afundando, Jesus tomou pela mão. Irmãos, é muito milagre na vida desses homens. O apóstolo João, irmãos, na ilha de Pátimos, o homem foi arrebatado, registrou nos livros as coisas vindouras. Ele viu a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, o trono de Deus, os louvores que continuamente, perpetuamente,
E ele diz que são seres, anjos, arcanjos, querubins e serafins. E de tal sorte que aquela visão o colocou sem vida e ele adormeceu. Irmãos, é muita glória através de homens frágeis, mas que dedicaram as suas vidas para honrar, obedecer, receber de Deus e cumprir o propósito de Deus na terra. E por que não dizer do apóstolo São Paulo? Um homem poderoso, ressuscitou vidas, teve revelações poderosas, escreveu cartas, enfrentou naufrágios, autoridades, prisões, açoites. Irmãos, e ele relata que quando ele vinha numa determinada viagem, o mar bravio, o navio carregado, frágil, sem nenhum conforto, o navio se despedaçou, ele chegou até a praia nadando, e quando eles estavam ali se aquecendo, que pegou alguns galhos, alguns gravetos de madeira para fazer fogo, uma serpente venenosa veio e cravou na mão dele. E as pessoas, os homens que estavam ali, disseram: olha, a justiça de Deus, olha só, é tão justa, tão tremenda, que o homem escapou de um naufrágio, mas a justiça de Deus não deixa viver. E ficaram ali olhando que em poucos minutos Paulo deveria cair morto, porque naquela ocasião não existia antídotos contra venenos de serpente, a não ser em determinadas ocasiões, né? Não sei, lá na mata, né? Aquele povo que conhecia as medicinas das plantas, mas não foi o caso porque ele estava na beira da praia e esperaram 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas e disseram: ele é um Deus, porque o veneno não fez efeito na vida de Paulo, cumprindo-se o que Jesus disse em Marcos 16 e 15 em diante: esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Paulo estava pregando em uma determinada vez e um jovem sentado sobre uma janela lá no andar de cima, e quando ele cochilou, caiu morto. E Paulo foi, pediu, ordenou que o espírito voltasse para entrar no corpo. Paulo foi arrebatado até o 3º céu, ouviu palavras inefáveis que ao homem mortal não é lícito contar. E aqui, irmãos, a gente poderia até continuar falando das vidas de homens que marcaram a revelação de Deus e a obra de Jesus Cristo na terra. Sem falar nos grandes homens como Daniel Berg, Gunnar Wingren e tantos outros que foram poderosos em suas vidas, humildes, simples, mas homens voltados para o operar de Deus. Aí eu pergunto, agora, qual a razão dessa igreja de Pernambuco idolatrar, venerar, prestar culto, honras demasiadas a um gestor presidente que entrou comprando votos, assentou na cadeira de presidente, comprando votos, diferentemente do chamado de Noé, diferente do chamado de Abraão, diferente do chamado de Isaac, Jacó, diferente do chamado de Davi, diferente do chamado de Moisés, de tantos outros homens, Elias, Jeremias. Irmãos, nós aqui demoraríamos muito falando das vidas pelas quais poder operou sobremaneira, contrariando leis da física, contrariando entendimentos, contrariando conceitos, homens poderosos em palavras e por obras. E por que essa Igreja Evangélica Assembleia de Deus insiste em dizer, chamar de ungido de Deus, anjo da igreja, um homem que se tornou presidente comprando votos, corrompendo pessoas? Eu não posso deixar de falar, meus irmãos. E fora isso, em plena atividade pastoral nessa igreja, que eu digo que é uma atividade usurpada, mente nos tribunais, leva a obra de Deus, o nome do evangelho da igreja, compreenderam, irmãos? Em processos cíveis, criminais, Polícia Federal, Ministério Público, Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado. Irmãos, enriquecimento ilícito, compra de mansão, um homem, ungido de Deus, anjo da igreja que anda com escolta armada, um anjo, homem de Deus, ungido de Deus, que anda
de carros possantes blindados, um homem ungido, consagrado, anjo da igreja, que anda humilhando seus semelhantes, fazendo acepção de pessoas. Irmãos, Deus mudou, irmão. Irmãos, comparem essa vida, esse personagem que está na igreja há 25 anos, oprimindo, caluniando, difamando, causando intriga, dissensões, irmãos, dividindo a igreja. Quantos irmãos não já partiram para a eternidade, feridos, magoados, porque não tiveram coragem de enfrentar esse homem e dizer que ele de Deus não tem nada? Irmãos, e para encerrar, compara, irmãos, as ações, as atitudes, as preferências, a vida, o dia a dia desse gestor presidente com a vida de qualquer outro homem que eu falei aqui agora. Irmãos, Deus mudou. Será que Deus, ele precisa de arranjo? E vocês têm ele, como disseram agora no aniversário, o homem que Deus escolheu diante de todos para esse tempo. Que Deus é esse? Olha, se Deus escolheu um homem com essas qualidades, eu abdico de adorar esse Deus. Porque o meu Deus, ele é lembrado como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Homens poderosos, tementes, obedientes, pelos quais, ainda hoje, Deus cumpre promessa na tua vida, crente. Mas na vida de um gestor presidente, que mente na justiça, que vai para a justiça e comete escândalos sobre escândalos, mentiras sobre mentiras, desvia, tem aí informações, denúncias no Ministério Público, na Polícia Federal, do desvio do dinheiro público, do imposto pago pelos pernambucanos, dos impostos pagos. Irmãos, e a igreja precisa disso, e Deus precisa disso, irmãos. Como é que esse homem não é punido? E quem está no lugar de punir, de disciplinar, de excluir, que não toma as providências, é tão pecador, é tão desobediente, é tão escandaloso quanto ele. Eu, Josué Augusto, a minha firmeza é na palavra de Deus, nos exemplos da palavra desses homens que eu falei e de muitos outros que não tiveram a sua vida por preciosa. Irmãos, e para encerrar, eu continuaria, mas nós aqui daqui para frente agora, vamos abordar esse assunto. Porque não adianta você vir aqui no meu canal dizer que eu estou perseguindo o anjo da igreja, o homem de Deus, que Deus vai requerer de mim. Você sabe o que foi? Olha, eu vou contar 2 exemplos. Você sabe o que foi que aconteceu quando alguém se levantou contra um homem de Deus? Moisés, por exemplo. Arão, que foi chamado por Deus para ser sacerdote. Miriam, a irmã de Moisés. Você sabe o que foi? Foram feridos de lepra. Não foi preciso Moisés pedir. Não foi preciso ninguém rogar praga, não. É que Deus, que a tudo vê e a tudo contempla, quando eles falaram de Moisés na tenda, ao saírem estavam feridos de lepra. Como Moisés era um homem poderoso em palavras e em obras, Deus disse, olha, agora Moisés vai orar por vocês para que a lepra se desfaça. É diferente. Aqui na IEADPE, eles oram para Deus botar câncer, para rogar praga, e nada disso Deus cumpre. Esse é um exemplo. Você quer ver outro exemplo? Eliseu ia passando, saindo uns rapazes, mangaram, porque Eliseu era careca, era calvo. E na mesma hora, saíram alguns ursos, apareceram alguns ursos, uma ursa, um urso, e devorou aqueles rapazes. Você está vendo? Eliseu, quando morreu, a virtude era tão poderosa na vida daquele homem, que ele foi sepultado, como eu falei, jogaram morto no sepulcro dele, na sepultura dele, quando o morto, inerte, sem vida, bateu nos ossos de Eliseu, saltou com vida, na presença de todos. Homem de Deus é assim. Mas olha, nenhum deles são destacados na Bíblia como a essência, o suprassumo da santidade e da escolha de Deus. Porque esse direito, essa posição é única e intransferível. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Jesus Cristo, Filho de Deus. Como é que vocês adoram e idolatram um homem cuja imagem de Deus não é refletida nele? Porque você dizer que a imagem de Deus está refletida nesse gestor presidente é abominação. Porque Deus é santo, santo e santo. A Bíblia diz que ele é tão santo, tão puro de olhos, que não podem contemplar o mal. Então, queridos irmãos, Josué aqui vai mostrar. Eu gasto toda a minha vida
Que você queira que não. Eu vou mostrar. A obra de Deus é uma coisa sublime, excelente, indizível, incompreensível. Não é o que vocês estão dizendo ser. Então, na próxima semana, eu acredito que a partir de segunda-feira, não percam aqui, eu quero já anunciar, uma segunda novela. Eu quero mostrar o relatório da minha exclusão consignado em cartório, porque a igreja, eles não me entregaram não. Quando chega, eu vejo uma carta em casa, comparecer ao cartório Mariane, data do registro 21/11/17, não sabia do que se tratava. Quando eu cheguei lá para receber a decisão, olha, que homem de Deus, que anjo da igreja, que escolhido de Deus, para receber a decisão que a igreja, a Assembleia de Deus aqui, consignou para lhe entregar. É assim, irmãos? Deus é o quê? Deus é uma grandeza que varia no tempo, de conformidade com as circunstâncias. Está escrito, eu, o Senhor, não mudo. Que Deus em Cristo a todos abençoe.